não se importa comigo, porque sai de casa sem me falar, sabendo que eu vou ficar preocupada, faz de propósito. Oi pessoal, tudo bom? É a Gabi aqui que tá falando, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre adolescentes narcisistas, porque muitas pessoas me perguntam sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre o filho de amigo de alguém que é adolescente, que está mostrando características narcisistas, muitas características. Então é por isso que eu quis fazer esse vídeo, para poder explicar para vocês como que é que os adolescentes agem e por que parece que eles são narcisistas. Quando a gente vai crescendo, do primeiro ano até agora, a gente vai se conhecendo, né? Até hoje em dia a gente se conhece, a gente vai vivendo algumas coisas para se conhecer, para saber como é que a gente tem que agir em tal situação, não é? Quando uma pessoa é adolescente, quando uma criança adolescente, essa criança ainda não teve tantas experiências para saber como é a melhor forma de ela agir. Então, por exemplo, se alguém, por exemplo, colar na prova. Hoje em dia a gente sabe que isso é muito errado, né? Sabe que não vai ajudar em nada, não vai ajudar no futuro. Mas quem que não colou antigamente, né? Quem que já não colou no colegial? Muita gente, eu também, sabe? Só que lá a gente achava que a gente estava tirando vantagem, que a gente estava se aproveitando, estava passando a perna em alguém, no professor, mentindo, escondendo do professor o que a gente está fazendo. A gente achava que isso, olha só, eu consegui enganar o professor, colei, sabe? A gente não sabe as consequências, a gente não viveu o suficiente para saber as consequências das coisas. Então, quando a gente é adolescente, muitas vezes as crianças e adolescentes apresentam características narcisistas. Isso é normal. Normal. Daí você fala, mas por que falam que quando uma criança pequena, de 3 anos de idade, se a criança machuca um animalzinho de propósito, ela já é psicopata ou já tem... Isso é diferente, gente, porque isso até aos 3 anos. Até os 3 anos você nem tem senso de quem você é, né? Você não sabe o que você pode fazer, você não faz muitas perguntas ainda. Então você Agora, quando você tem 3 anos de idade, 2 anos de idade, e machuca um animalzinho que as crianças, geralmente, o normal, né, o natural, é uma coisa peludinha, você querer ficar junto, é uma coisa que te faz feliz, né? Isso que é os instintos do ser humano. Então, se uma criança de 2 anos e meio machuca um cachorrinho ou um gatinho, dá risada, acha que é engraçado, isso é muito... Isso prova que essa criança tem traços de psicopatas, mas não quer dizer que ela seja psicopata e não pode nem chamar de psicopata. A gente não pode, a gente não, né? Os psiquiatras não podem falar que alguém é narcisista ou tem distúrbio de personalidade narcisista até depois dos 18 anos. Ninguém pode ser diagnosticado com esse distúrbio antes dos 18 anos, entendeu? Porque até o final da adolescência, as crianças ainda estão aprendendo o que é consequência de cada coisa, o que é bom, o que é ruim. E muitas vezes, pelo fato dos pais não ajudarem as crianças a aprenderem sobre consequências, deixar ganhar sempre tem o troféu de... Agora, hoje em dia, né, todo mundo ganha numa competição, todo mundo tem o troféu de participação. Não é assim, né? Se você perdeu, né? Tem o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Perdeu. Aprende a perder. As crianças hoje em dia não sabem aprender a perder, por exemplo. Isso é um exemplo só. Então, elas vão crescendo sem saber sobre as consequências. Então, elas acabam achando que elas merecem muitas coisas. E é por isso que muitas pessoas falam, nossa, será que
meu filho não é narcisista, minha filha não é narcisista, porque tá agindo assim comigo, porque não se importa comigo, porque sai de casa sem me falar, sabendo que eu vou ficar preocupada, faz de propósito. Isso é porque eles ainda não aprenderam sobre as consequências da vida, o que pode acontecer. Muitas crianças que não fazem isso, elas acreditam nos pais, elas aprendem por acreditar, né? Outras crianças aprendem fazendo, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu aprendo mais quando eu quebro a cara. Se alguém me falar alguma coisa, eu posso... por exemplo, alguém fala pra mim, nossa, aquele filme é horrível. Eu preciso ver o vídeo pra saber se é horrível ou não. Então tem gente que é assim. E na adolescência, muitos adolescentes são assim com coisas que têm bastante relevância pra gente. Então é por isso que a gente acaba ficando preocupado. Mas, se você está muito preocupado, pega o seu filho, o seu neto, o adolescente que você está preocupado, faz uma consulta com um psicólogo para você tirar isso da cabeça. Porque às vezes, quando a gente fica achando que alguém é narcisista, a gente acaba transformando isso em verdade. A gente acaba vendo só os defeitos da pessoa e a gente não percebe as coisas boas que as pessoas fazem, as coisas boas que narcisistas não fariam. É aí que a gente vê, por exemplo, se esse adolescente, além de fazer essas coisas ruins que você está falando, se faz coisas boas que o narcisista não faria, né? Se não tem empatia e de repente tem empatia com uma coisa, não tem com outra, o narcisista não tem empatia, ponto final. Então, é assim que você fica menos despreocupado. Porque, e se você estiver preocupado, como eu falei, leva num psicólogo para você não ficar se torturando e acabar passando a sua energia para criança, para o adolescente e afastando esse adolescente de você no momento que essa criança mais precisa. Dessa fase de adolescência, os pais têm que ser pacientes, porque vai haver vários erros, vão haver dor de cabeças, mas as pessoas precisam ter paciência, porque é nessa fase que eles aprendem sobre consequências. Então, fica aí a mensagem para vocês, espero que tenha ajudado. Fiquem calmos, prestem atenção no todo, não só em uma característica, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.